Fala, ferinha, aqui é o professor João Alves, tá? E a gente vai começar aqui mais uma aula de física para você no YouTube, beleza? Hoje nós vamos dar início ao estudo da mecânica, tá? A área chamada de mecânica clássica. Para a gente entender melhor, fica de olho aqui no quadrinho que eu estou montando, que eu montei para vocês, aqui o nosso quadro de conteúdos, e presta atenção também aqui nas nossas explicações, tá? Hoje a gente vai iniciar o estudo da mecânica, ver uns conceitos importantes e introdutórios e resolver algumas questões, beleza? Essas questões são super importantes para que tu aí, fera, que quer aprender um pouco mais de física, que quer tirar uma super nota no vestibular, aprenda bem como aplicar os conceitos, beleza? Então vamos lá, atrás de descobrir o que danada é essa tal dessa mecânica, beleza? Então nosso primeiro quadro é: que desgrama é mecânica clássica? Se você não é daqui do Nordeste ou de Pernambuco, você não vai entender bem o que isso significa. Mas seria, o que é mecânica clássica, cara? Mecânica é uma área da física onde a gente estuda basicamente duas coisas. A gente vai estudar os movimentos e aquilo que causa os movimentos, tá? Essa é a mecânica. Na física, mecânica vai ser a área onde nós iremos estudar os movimentos e as suas causas. Percebam que são duas coisas. Primeiro eu estudo os movimentos, depois eu estudo as suas causas. Daí surgem duas subdivisões na mecânica, beleza? A primeira área é o que a gente chama aqui de cinemática. Na cinemática, a gente vai estudar os movimentos sem nos preocuparmos com o que ocasionou esses movimentos. Então, na cinemática, nós queremos descrever como os movimentos eles acontecem. Estaremos interessados em algumas grandezas específicas, como velocidade, posição, aceleração, mas isso é conversa para o futuro. Já na dinâmica, nós iremos estudar aquilo que ocasiona os movimentos. A causa dos corpos entrarem em movimento, tá? Vamos trabalhar com força, energia, trabalho, tudo isso é trabalhado na dinâmica. João, tem mais alguma classificação aí dentro? Vê só, algumas pessoas aí, boa parte dos livros, também colocam uma área na mecânica chamada estática, beleza? Na estática, a gente vai estudar diagramas de forças, fazendo com que corpos permaneçam estáticos. Poxa, João, como assim? Força atuando no corpo e ele está estático? Ah, Feren, isso tudo acontece quando você tem um somatório de forças nulo, né? A gente vai ver lá na frente, a força resultante é nula, tem uma certa estática rotacional, tem a ver com torques, tudo isso é conversa para o futuro, tá? Hoje a gente quer iniciar o estudo da cinemática. Então vamos entrar a fundo nessa matéria aí, super importante para o teu vestibular. Então olha só, na cinemática nós estudamos o movimento sem analisar as causas desse movimento. Foi o que eu falei para vocês. Na mecânica a gente estuda duas coisas: movimentos e causas. Na cinemática a gente vai olhar só para o movimento e agora eu não quero nem saber das causas, tá? Lá para frente a gente trata dessas causas. João, quais são os movimentos que nós vamos estudar aqui na cinemática? Tem alguns super importantes, tá? Nós vamos ter um movimento uniforme, uniformemente variado. Dentro do variado você tem lançamentos, tem queda livre, tem toda uma parte de cinemática que é escalar, tem uma parte de cinemática que é mais vetorial, onde a gente vai tratar dessas grandezas dessa maneira, tá bom? Tem o movimento circular uniforme, que é o MCU, que está aí no seu quadro que você está vendo. Tudo isso vai ser assunto para as próximas aulas. Então fica de olho aqui no canal. Aqui no meio eu vou dizer, ó, não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Se inscreve aqui, olha os vídeos que já tem postado, tem aula aqui para vocês, eu vou estar postando muito mais. Dá like nesse vídeo e compartilha esse vídeo para o maior número de feras possíveis para a gente disseminar conteúdo aí na internet, beleza? Me segue também no Instagram. Se você está vendo esse vídeo até o dia 25 de março de 2020, tá tendo live todo dia lá no meu Insta, tá? Live de revisão em cinemática, beleza? Se você tá vendo depois, aí foi triste. Sinto muito, agora já passou. Vê no meu Insta se tá rolando alguma coisa nova, beleza, ferinha? Então, olha, hoje a gente vai adentrar nos conceitos iniciais da cinemática. A gente já entendeu, olha, João, entendi o que é mecânica. Na mecânica eu estudo os movimentos e as causas desse movimento. João, entendi o que é cinemática. Cinemática eu vou analisar só os movimentos.
Agora, qual é a linguagem que a gente vai utilizar para tratar desses problemas? Quais são os conceitos que eu preciso aprender, tá? Existem diversos conceitos super importantes. Eu vou falar de alguns que são os principais, tranquilo? Então vamos lá. Os principais conceitos que a gente aprende no início são, primeiramente, o conceito de referencial. João, já ouvi falar muito nesse tal de referencial. Mas o que é referencial? Olha a definição que a gente colocou aí no nosso quadro, tá? Referencial é o ponto de onde um observador fixa um ponto de referência para analisar um certo fenômeno físico. Falando num linguajar bem mais fácil para a gente entender, referencial é simplesmente um ponto de observação. É o ponto de onde está sendo feita uma certa observação a respeito de um certo fenômeno. Então perceba aqui, referencial nada mais é do que um ponto de onde se observa um fenômeno, tá bom? João, então existem vários referenciais, não é isso? De fato, existem vários referenciais. Eu posso observar um fenômeno daqui de onde eu estou, você pode observar esse mesmo fenômeno do outro lado da rua, alguém pode analisar esse fenômeno dentro de um ônibus. Então perceba, referencial vai ser de onde eu olho para as coisas acontecendo, tá? Essa charge do Garfield é super interessante para ver isso. O carinha chega no Garfield e diz, olha, não mandei você se movimentar um pouco hoje? Tá muito preguiçoso, carinha. Só fica deitado. Vamos se movimentar. Aí o Garfield olha pra ele e fala, obviamente o John não está levando em conta a rotação da Terra. Perceba o seguinte, o Garfield ele tá fazendo um trocadilho com a ideia de referencial para enrolar o dono dele aí, ó. Vê só. O cara diz, olha, é pra tu se movimentar. O Garfield diz, mas eu já estou em movimento. Porque se eu estou na Terra e a Terra tem um movimento de rotação, eu também estou rotacionando com a Terra. Perceba que os conceitos de movimento e de repouso têm tudo a ver com o referencial. É o tema do nosso próximo quadro, olha. Movimento e repouso depende do referencial em que nós estamos. Na conversa de Garfield com John está olhando para aquele referencial do ponto de vista dele, Garfield está em repouso, tá? Até no referencial de Garfield ele está em repouso. Perceba aqui, você está aqui na Terra assistindo esse vídeo, a menos que seja 2090 e tanto e a gente já esteja em Marte, aí você está assistindo lá. Porém, você está vendo esse vídeo na Terra, você não está sentindo efeitos, assim, fortes de rotação, você não está sentindo isso. Por quê? O seu referencial é o referencial da própria Terra. Então você não sente esse efeito sobre o seu corpo, beleza? Seu referencial, você está em repouso. Tranquilo isso? Sempre no seu referencial você vai estar em repouso. E a galera ao seu redor vai se movimentar. Olha como essa charge representa bem a ideia de movimento e repouso como dependentes de um referencial de observação. Vamos olhar para a charge. A charge nós temos nossos queridíssimos amigos Cebolinha e Cascão, tá? Cascão tá andando de skate e ele passa dizendo, ó, lá vai o skate, ó, lá vai o skate. Cebolinha olha para ele e diz, Cascão, você não sabe que é proibido, porque Cebolinha fala proibido andar de skate aqui no parque? Cebolinha fala, olha, não pode andar de skate, comparsa. Aí o Cascão responde, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. De fato, se você for analisar, olha, no referencial do Cascão, ele não está em movimento. Ele vai dizer, olha, o skate que está em movimento. A gente vai até ver uma questão lá na frente que vai trabalhar essa charge. Para falar de um ponto até mais criterioso, no referencial do Cascão, quem estaria em movimento era o Cebolinha. Imagina que o Cascão está andando nessa direção aqui, ó. Ele está indo nessa direção. No referencial dele, ele está parado e o Cebolinha que está andando na direção, no sentido contrário. Percebe isso? Essa questão de movimento e repouso depende muito do referencial. Eu posso te dar um exemplo que fica bem mais claro na tua cabeça. Imagina que tá eu e você dentro de uma Porsche. Glória a Deus por isso, papai. Abençoa. Tá eu e você numa Porsche, andando na orla de uma praia super top, beleza? Tá eu e você, eu tô dirigindo, você tá no meu banco de carona, e tem mais uma pessoa sentada na areia da praia, olhando pra gente passar na orla ali, chutado. Vê só. No meu referencial, eu olho pra você que tá do meu lado, e você está parado. No meu referencial, você está em repouso. Ou seja, diante da minha observação, você está em repouso. Porém, a pessoa que está do lado de fora do carro, lá na areia da praia sentadinho, essa pessoa olha para o carro em movimento e ela vai analisar como eu e você estando em movimento. Então, olha, movimento e repouso depende do referencial, beleza?
Então, olha, percebe que esses conceitos introdutórios vão ser super importantes para lá na frente tu entender conceitos mais importantes de física. Até para te dar uma bugadinha do futuro, vê só. Até o campo elétrico e o magnético, eles são relativos nesse princípio, tá? Dependendo do referencial que você adota numa observação, um campo pode ser elétrico ou magnético. Isso é um bagulho muito louco. Lá na frente, nas nossas aulas, a gente pode discutir um pouco sobre isso, beleza? Bora simbora nos conceitos iniciais de cinemática. Um conceito super importante é o conceito de trajetória, beleza? Corpos em movimento, eles executam uma trajetória. João, o que seria uma trajetória? Nada mais é do que o conjunto de pontos que esse corpo está descrevendo na sua mudança de posição, beleza? Então, percebe que até a ideia de trajetória também depende de um referencial. Olha a figura que eu coloquei aqui, tá? Nós temos um avião em certo movimento, tá? Ele tem uma certa velocidade e ele vai lançar uma bomba, beleza? O cara que está dentro do avião, ele lança essa bomba. No referencial do avião, ele vai ver a trajetória da bomba linear, caindo. Porque, olha, vê aqui, ó. Ele está andando e ele vai vendo só a bomba caindo, ó. Caindo. A trajetória para quem está no avião é ver uma reta. A trajetória da bomba vai ser uma reta, caindo ao solo. Porém, nós, digamos que estamos no chão vendo essa bomba ser lançada, tá? Nós vamos ver uma trajetória parabólica. Isso aqui é um arco de parábola, tá? Nós vamos ver uma trajetória parabólica. Então, percebe que até a trajetória, ela muda dependendo do referencial. O conceito de trajetória vai mudar dependendo do nosso ponto de observação, beleza? Então, olha, já vimos o que é referencial. Falamos sobre a ideia de movimento e repouso. Falamos sobre trajetória. Tem mais coisas importantes para a gente aprender, João? Tem sim, tá? Vamos falar do cara que é o centro da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é para que você aprenda a ideia de velocidade média, beleza? Então presta atenção agora que isso é super importante. Olha para essa figurinha que eu coloquei. Aqui eu tenho como se fosse uma régua enumerando as posições numa pista, tá bom? Isso aqui seria a posição -10, a posição -5, a posição 0, a posição 5, a posição 10 e assim por diante. Nessa minha régua aí, eu estaria enumerando as posições. Qual é a ideia de deslocamento? Pensa comigo, só tem velocidade se tiver deslocamento. Um corpo que não muda de posição, ele tem velocidade? A resposta é não, tá? Pensa comigo, eu tô aqui, ó, paradinho, não mudo de posição. Claro que tudo isso tem a ver com referencial, beleza? Mas vamos adotar o nosso referencial aqui fixo, tranquilo? Então, olha, se um corpo ele não muda de posição, esse cara vai ter velocidade? Não, esse cara não vai ter velocidade, beleza? Então a gente tem que entender o que é deslocamento, que é uma mudança de posição. Olha para o nosso esqueminha aqui, ó. Eu tenho um corpinho que eu enumerei com o nome A, que ele está numa posição -5 km. Esse corpo ele se movimentou até a marca dos 10 km, tá bom? Então ele teve um deslocamento, uma mudança de posição. Ele se deslocou, tá bom? A gente vai representar o deslocamento com o ΔS. Geralmente quando você vê esse símbolozinho, ó, isso é uma letra grega, tá? Isso é o delta maiúsculo. Sempre que você vê um delta de uma certa grandeza, está relacionado com uma variação, tá? Então, na física, você vai ver delta, pense logo, é uma variação. Tem a ver com variações. Então, olha, ΔS, essa é a letrinha que nós vamos utilizar na mecânica para representar a posição, tranquilo? A variação de posição nada mais é do que, ó, posição final menos a inicial. No nosso exemplo, olha, posição final é 10 km menos a posição inicial. A posição inicial, olha, -5, tranquilo? Então, olha, 10 menos 5. A gente sabe que menos com menos vai dar mais, 10 com 5 vai dar 15 km. Esse é o deslocamento que esse corpo teve. Você também pode olhar na régua. Daqui até aqui, ó, 5 km, mais 5, 10, mais 5, 15. Tranquilo até aí? Então, olha, velocidade tem a ver com deslocamento. Já pensa isso, tá? Velocidade tem a ver com deslocamento. Se um corpo não está se deslocando, se ele não está se deslocando, não tem muito sentido a gente abordar essa ideia de velocidade, tranquilo? Mas só tem a ver com deslocamento? E a resposta é
Não. Vamos analisar alguns casos. Além disso, só para frisar aqui para vocês, a gente está tratando de uma velocidade média. O que é uma média? É que eu vou pegar basicamente uma trajetória inteira, em vez de considerar a velocidade em cada pontinho da trajetória, que seria chamado de velocidade instantânea. Para o cálculo de velocidade instantânea é necessário uma matemática de nível superior. A gente utiliza a ideia de derivadas para calcular a velocidade instantânea, beleza? Então, olha, como eu tenho essa trajetória, o carro pode ter várias velocidades durante a trajetória. Várias velocidades instantâneas. Mas eu vou tomar uma média de toda a trajetória, beleza? Numa média eu consigo utilizar a ideia de final, inicial, pegar uma média aí no meio, beleza? Vamos continuar a ideia? Falamos de deslocamento, tranquilo? Deslocamento é isso daí, ó, mudança de posição. Massa, João, massa, entendi. Vê só, agora eu quero que tu pense uma coisinha comigo. Imagina aqui, ó, eu tenho uma corrida de 100 metros rasos, beleza? Pensa uma coisinha comigo. Quem é que ganha a corrida de 100 metros rasos? Você diz, João, é aquele que tem a maior velocidade. Ora, ora, ora. Coisa interessante, não é mesmo? Beleza, isso aí a gente sabe, massa. Porém, pensa comigo. Todas as pessoas que estão fazendo essa corrida, elas executam o mesmo deslocamento. O deslocamento de 100 metros. Ganha aquele que faz em menos tempo, concorda comigo? Aquele que faz esse deslocamento em menos tempo, ele ganha. Significa dizer que ele é mais veloz. Olha para o nosso quadro, olha. Analisando quando o deslocamento é constante, olha, quando o deslocamento é constante, aquele que tem o menor tempo tem a maior velocidade. Massa, legal. E aí, João? Agora vamos analisar um caso parecido. Imagina que em vez de eu ter uma corrida de 100 metros rasos, onde todo mundo corre 100 metros, e aquele que fizer em menos tempo é o mais veloz. Agora imagina outro tipo de corrida, tá? Outro tipo de corrida. Digamos que essa nova corrida se chama a corrida dos 10 minutos. Então, vai disparar um alarme e todo mundo vai sair correndo durante 10 minutos. Ganha aquele que for mais veloz. Pensa comigo. O cara que é mais rápido, nesses 10 minutos, ele vai ter um deslocamento muito maior do cara que é mais lento. Todo mundo está correndo 10 minutos, o mais rápido vai andar mais. Então, quando eu analiso o tempo constante, aquele que anda mais, ele é mais veloz. João, por que essa análise? Na matemática, a gente analisa grandezas como sendo, às vezes, diretamente proporcionais. Essas grandezas diretamente proporcionais crescem juntas, caem juntas. Ou inversamente proporcionais. Uma cresce, a outra cai. Uma cai, a outra cresce. E vice-versa. Então a gente pode dizer, ó, velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Velocidade é diretamente proporcional a ΔS. Então a gente consegue montar a equação de velocidade. Grandezas diretamente proporcionais, elas ficam as duas em cima, ou as duas embaixo, tá? As duas em cima nesse caso. V e ΔS. A grandeza que é inversamente proporcional, a gente coloca ela embaixo, tá bom? Então a gente chega nessa equaçãozinha aí famosíssima, que a velocidade média é ΔS dividido por ΔT. A velocidade média é o deslocamento que você teve efetivamente, dividido por um intervalo de tempo, ok? Esse é o conceito de velocidade média. Massa, João. Qual é a unidade de medida desse cara? ΔS, ferinha. Eu posso, falando no sistema internacional de medidas ou de unidades, ΔS a gente mede em metros, ΔT a gente mede em segundos, tá bom? Metro por segundo é a medida adotada no sistema internacional. Ou, no dia a dia, a gente vê muito nos carros, ônibus e mais, a gente vê uma velocidade em quilômetros por hora. Como a gente converte quilômetro por hora e metro por segundo? Através dessa relação, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Se você quer passar de metro por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Tem algumas grandezas que sempre aparecem. Vou dar o bizu para vocês. Imagina a tabelinha. Metro por segundo, quilômetro por hora. Sempre vai ter metro por segundo, tá? 10, 20 e 30 corresponde em quilômetros por hora a 36, 72 e 108. Se estiver anotando aí num caderno, bota isso aí para tu, tá? Metro por segundo, quilômetro por hora. 10, 20 e 30,
36, 72 e 108, tá? São os números que mais aparecem. Massa, João, entendi. Entendeu mesmo? Vamos botar esse conhecimento em prática? Sim, entendeu? Agora vamos fazer a questão. Quer tentar resolver? Dá uma pausa aqui no vídeo, tenta fazer, depois tu vem ver a resolução e ver se tu acertou, tá bom? Mas vamos resolver. Maria saiu de Mosqueiro às 6h30, tá bom? De um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava 60 quilômetros. Então, Maria saiu às 6h30 em um ponto da estrada que tinha um marco quilométrico, aquelas placas que indicava 60 quilômetros. Ela chegou em Belém às 7h15, ou 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro zero. A velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria em sua viagem de Mosqueiro até Belém foi quanto? Olha só, a gente já viu que o conceito de velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Massa. Quem é meu ΔS aí? Quem é meu ΔT? Vamos ver, tá? ΔS, olha, é velocidade, posição, desculpa, tá? É deslocamento. Posição final, ou S final, menos S inicial. A final foi no quilômetro zero, a inicial no quilômetro 60. 0 menos 60 dá menos 60. João, é normal isso dar negativo? Vou só dar um bisu para vocês, tá? Quando a gente trata a respeito da velocidade, pode aparecer velocidades positivas ou velocidades negativas. O que é que isso está me dizendo? Quando uma velocidade ela é negativa, significa que meu ΔS é negativo. Esse movimento é chamado de retrógrado, beleza? Então, na nossa reguinha que eu botei lá de posição, é como se eu estivesse voltando. Esse movimento é chamado de retrógrado, que é o caso aqui, mas não tem nenhum problema disso, tá? Que a gente adota geralmente o módulo da velocidade. Porém, quando a velocidade é positiva, o meu ΔS é positivo e a gente chama o movimento de progressivo. Tranquilo? Aqui se trata de um movimento retrógrado. Esse sinal só me indica isso, tá bom? Esse sinal só me indica que esse movimento é retrógrado. Então ele está voltando pela pista e não indo. É só uma questão de sentido. Eu adotei meu referencial nesse sentido, mas eu estava voltando. Não muda muito na resolução da questão, beleza? E o meu ΔT, João? Vê só, se eu sair de 6h30, cadê minha setinha? Tá aqui minha setinha. Se eu sair de 6h30 e cheguei de 7h15, olha, meia hora dá 7, mais 15 minutinhos. Isso dá, ó, 45 minutos. Volto para mim, minha setinha, tá aqui, ó. 45 minutos. João, mas ele quer em quilômetro por hora. Minuto não é a unidade ideal. Lembram, de minutos para horas, eu divido por 60. Esse é um sistema chamado de hexadecimal, tá? Então, tu tem segundo, minuto e hora. Quando tu passa de um menor para um maior, tu sempre divide por 60. Quando tu volta de um maior para um menor, tu multiplica por 60, beleza? Então, olha, aqui nesse caso eu vou dividir, 45 dividido por 60. Minuto para hora é um menor para um maior, beleza? A gente pode simplificar essa fração, ferinha. Em cima e embaixo por 15. Dá 3/4 de hora. Massa, João. Eu preciso dividir. Olha, uma dica que eu dou. Eu não gosto muito de número decimal. Então eu trabalho mais com as frações. Eu acho que a fração ela ajuda mais na sua conta, beleza? Então nós temos 3/4 de hora é o meu ΔT, 60 km é meu ΔS, tá? Eu vou sumir com esse sinal negativo, mas a gente sabe que ele significa, ele tá me dizendo que o movimento é retrógrado. Só isso, nada demais, beleza? Então olha, o meu cálculo de velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. ΔS é 60, ΔT 3/4. Lembra da regrinha de fração. Repete o de cima e inverte o de baixo, tá? Repito o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então fica 60 e eu inverti, ó. 4 em cima, 3 embaixo. 60 dividido por 3 dá 20. Multiplicado por 4 dá 80. A resposta é 80 km por hora, beleza? Questão tranquilinha de se resolver, tá? Vamos para a próxima? Olha aquela tirinha que a gente acabou de abordar lá na ideia de referencial. A questão fala, questão da PUC de São Paulo, tá? Leia com atenção a tira da turma da Mônica, mostrada a seguir, e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. A gente já viu a tirinha, né? É o Cascão e o Cebolinha dizendo, olha, não pode estar andando de skate aqui dentro. Aí o Cascão responde, olha, eu não estou andando, quem está andando é o skate.
Cascão muito esperto, querendo usar a física para ludibriar a regra do parque. Vamos olhar as alternativas? As alternativas são as seguintes. A gente vai analisar essas afirmações e responder, é verdade ou é mentira? Vamos analisar isso. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. É só tu olhar a seguinte situação, tá? Em relação ao skate, Cascão está em movimento? A resposta é não. Cascão está em cima do skate. Se ele olhar para o skate, ó, ele e o skate são um referencial que, para eles estão parados. Então, Cascão não está em movimento em relação ao skate, mas ele está em movimento em relação a Cebolinha, beleza? A primeira afirmativa ela é falsa. Por quê? Porque Cascão não está em movimento em relação ao skate, mas o sistema Cascão e skate, considera como um cara só, um sistema, né? Cascão e skate, eles estão em movimento em relação ao referencial do solo, por exemplo, tá? Ou referencial de Cebolinha. Então, a primeira afirmativa, falsa. Segunda afirmativa, Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, verdade, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha, verdade. Segunda afirmativa está correta. Então, olha, já eliminei algumas opções aí da minha resposta, tá? Já sei, a primeira é falsa, a segunda é correta. Vamos olhar a terceira? Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Presta atenção, ferinha. Referencial fixo fora da Terra. Imagina que tem um ET do espaço olhando para a Terra, tá bom? O ET olhando para a Terra do espaço, a Terra está em movimento. Movimento de rotação, movimento de translação. Esse referencial fixo fora da Terra vai ver esses movimentos. Então é impossível Cascão estar em repouso para esse referencial. Porque Cascão ele está, digamos, no sistema com a Terra. Se a Terra se movimenta, esse referencial de fora vê Cascão se movimentar juntamente com a Terra. Então a terceira afirmativa, completamente verdadeira. Para um referencial fixo fora da Terra, Cascão não vai estar em repouso, beleza? Cascão não vai estar em repouso. Então, olha, a afirmativa 2 e a afirmativa 3 estão verdadeiras, o que nos leva ao gabarito da letra D, beleza? Questão super teórica, percebe? Não tem cálculo, não tem nada, é uma questão basicamente de teoria. Se tu entende os fenômenos, se tu entende os conceitos, tu desenrola essa questão, tá? Toma cuidado, às vezes tem pegadinha, mas essa não tinha muitas não. Questão da Unesp de São Paulo, olha o que diz. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse ponto de serviço se encontra junto ao marco de quilômetro 245 da mesma rodovia, pode-se concluir que o anúncio prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em km por hora de quanto? Presta atenção. Tu tá passando lá pela pista, no marco 200, tu vê uma placa. Olha, tem restaurante e abastecimento daqui a 30 minutos. E esse restaurante está no quilômetro 245. A pergunta é, essa placa prevê que o motorista vai trafegar em que velocidade para ele chegar em 30 minutos? A gente sabe que, conceito de velocidade, ferinha, ΔS sobre ΔT. Quem é meu ΔS? Eu saí do quilômetro 200, cheguei no 245. Olha, meu ΔS é 45 km. João, e o ΔT? Tá aqui, ó. A 30 minutos. 30 minutos em horas são meia hora, tá? 30 minutos, meia hora. Nem tem a medo de errar. João, eu podia botar 0,5? Podia, mas eu gosto de frações. Eu já disse a vocês, né? Então eu tenho ΔS e ΔT. Então eu vou ter 45 dividido por 1 meio. Repete o de cima e inverte o de baixo, ferinha. 45 vezes 2 dividido por 1. Isso dá 90 km por hora, beleza? Questão também tranquila de se resolver. Percebe que a ideia das questões de velocidade geralmente é simples. Só pode dificultar se ele botar uma conversão de unidades, tá? A maioria das questões desse assunto só dificulta falando de unidades, botando uma unidade trocada para você alterar. Mas a questão em si, ela é simples, beleza? Se não entendeu, volta, assiste de novo, revisa, faz exercícios, que é super importante, tá? Vai no meu Instagram, que é o @exatascomjoão,
que lá tem muito conteúdo para vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, de dar o like aqui nesse vídeo e comentar, que é super importante para mim, tá? Até a próxima aula aí. Fui!